Já paramos para pensar seriamente na infraestrutura física por trás da nossa vida digital? Aquela reunião por vídeo com alguém do outro lado do planeta, o filme que a gente assiste em streaming no sofá. é, Tudo parece tão etéreo, tão na nuvem, né? Pois é, Mas a verdade é que quase toda essa conexão depende de uma rede física bem real, sabe? E, assim, bastante vulnerável. exato. Recentemente, essa espinha dorsal invisível sofreu um golpe sério numa região bem crítica. A gente está falando dos cortes recentes em múltiplos cabos submarinos lá no Mar Vermelho. Foi um evento que, olha, acendeu alertas globais e causou problemas de conexão para milhões de pessoas em lugares como o Oriente Médio, Índia, Paquistão. Sim, Não é um assunto técnico qualquer, tem implicações bem grandes. exatamente. E é isso que a gente vai tentar entender melhor hoje, né? O que exatamente aconteceu ali no Mar Vermelho? Por que esses cabos que ficam lá no fundo do oceano são tão vitais? Certo. Vamos mergulhar nas possíveis causas. Foi um acidente? Tipo uma âncora de navio no lugar errado? Ou será que a gente está diante de algo mais deliberado? Talvez até sabotagem? A pergunta que não quer calar. É. E, claro, o que isso tudo nos diz sobre a fragilidade da nossa conectividade global e como governos e empresas estão reagindo, né? É uma análise para a gente entender as camadas por trás dessa notícia. Ótimo ponto de partida. Então, vamos ao incidente em si. O que a gente sabe é que não foi um, mas vários cabos submarinos que foram trocados ou cortados nessa região estratégica do Mar Vermelho. Vários, é. Uma das primeiras empresas a sentir o impacto e a comunicar isso foi a Microsoft. Eles avisaram que os usuários do Azure, a plataforma de nuvem deles, poderiam notar lentidão. Quer dizer, um aumento na latência, né? Aquele tempo de resposta da conexão. Sim, o famoso lag. Exato. E até mesmo interrupções completas, principalmente lá no Oriente Médio. Eles fizeram questão de dizer que o tráfego por outras rotas não seria afetado, o que já indica alguma capacidade de contornar o problema, né? Sim, e o problema não ficou só no Azure, não. A NetBlocks, que é uma organização independente que monitora a saúde da internet global, sabe? Eles confirmaram que houve uma degradação bem significativa na conectividade em países superpopulosos como a Índia e o Paquistão. Nossa, Índia e Paquistão. O alcance é grande, então? E a gente recebeu também relatos de usuários nos Emirados Árabes, por exemplo, se queixando bastante de instabilidade e lentidão nos serviços de operadoras locais importantes, como a Etisalat e a Du. Isso mostra como um problema localizado pode ter ecos regionais bem amplos. E como as outras grandes plataformas reagiram? Ouvimos da Microsoft, mas e a Amazon, por exemplo, com a AWS? Aí a gente tem um contraste interessante. A AWS, a Amazon Web Services, que hoje é a maior provedora de nuvem do mundo, né? Parece que eles lidaram melhor com a situação. Ah, é? Como? Eles conseguiram redirecionar o tráfego afetado por rotas alternativas de forma mais eficaz, aparentemente sem o mesmo nível de impacto que os usuários do Azure sentiram, e o Azure é o segundo maior player do mercado. Entendi. Isso demonstra, na prática, a importância da redundância, sabe? Ter múltiplos caminhos, planos B e C para os dados viajarem. Quanto mais rotas alternativas uma rede tem, mais resiliente ela tende a ser a esse tipo de incidente. Entendido. Essa questão da redundância é chave mesmo. E toda essa situação realmente joga uma luz na natureza física da internet, né? A gente fala tanto em nuvem, mas essa nuvem depende totalmente desses cabos lá no fundo do mar. Totalmente. Estamos falando de uma rede colossal. Mais de 1,4 milhão de quilômetros de cabos submarinos cruzando os oceanos. É quase inimaginável, né? É impressionante. E o dado que sempre me choca. Esses cabos são responsáveis por algo em torno de 99% de todo o tráfego de dados digitais do planeta. 99%? 99. Não são satélites, não é mágica. São essas veias físicas que conectam continentes e países. E o que é fascinante aqui, no caso específico desse incidente, é a localização. Por que o Mar Vermelho é tão crítico? Geograficamente, ele funciona como um corredor estreito e, assim, absolutamente vital. Um corredor. É a rota mais curta e eficiente que conecta a Europa com a Ásia e partes da África, passando pelo Egito através do Canal de Suez e depois pelo Estreito de Bab el-Mandeb. É um verdadeiro gargalo geográfico para as telecomunicações globais, entende? Entendo. Um funil, basicamente. Exatamente.
Qualquer perturbação ali, seja acidental ou intencional, tem um potencial de impacto desproporcionalmente grande, como a gente viu acontecer agora. E isso nos leva direto para a pergunta de $1 milhão. O que causou esses cortes? Foi um acidente? A gente sabe que âncoras de navios arrastando no fundo do mar são uma causa relativamente comum de danos a cabos. É uma possibilidade real, sim. Ou estamos falando de algo intencional? É aqui que a história fica mais sombria, porque rapidamente surgiram suspeitas envolvendo os rebeldes Houthi, lá do Iêmen. Eles controlam parte da costa do Mar Vermelho e têm um histórico recente de ataques a navios comerciais na região, muitas vezes ligados a pressões geopolíticas, como no contexto da guerra em Gaza, né? Correto. Essa suspeita surgiu quase que imediatamente, né? Dado todo o contexto de tensão e os ataques anteriores dos Houthi à navegação. No entanto, é importante frisar que os próprios Houthi negaram publicamente qualquer envolvimento específico no corte desses cabos de comunicação. Ah, eles negaram. Negaram. Eles até tentaram inverter a narrativa, acusando forças ocidentais presentes na região. Então, assim, temos acusações e negações, o que torna a atribuição direta bem complexa nesse cenário de conflito. Certo. Mas as suspeitas vão além dos atores regionais, não é? Existe um contexto mais amplo de preocupação com a segurança desses cabos em nível global. Sim, e se a gente conecta isso a um quadro maior, a situação parece ainda mais delicada. Um relatório recente da Recorded Future, que é uma empresa norte-americana bem respeitada de inteligência de ameaças cibernéticas e físicas, acendeu um alerta global. Recorded Future. E o que eles disseram? Eles documentaram um aumento preocupante no que chamam de incidentes suspeitos e possíveis atos de sabotagem contra cabos submarinos em outras partes do mundo nos últimos meses. Que tipo de incidentes? Onde mais isso estaria acontecendo, além do Mar Vermelho? O relatório cita especificamente 9 incidentes que levantaram bandeiras vermelhas entre 2024 e 2025, ocorrendo em áreas como o Mar Báltico, uma região de tensões conhecidas entre Rússia e OTAN, e também nas águas próximas a Taiwan, outro ponto geopolítico extremamente sensível, né? Por causa das tensões entre China e Estados Unidos. Mar Báltico e Taiwan são áreas quentes mesmo. E o relatório chega a apontar responsáveis, a dizer quem fez. É aí que a coisa fica complicada e a gente precisa ter cuidado. O próprio relatório da Recorded Future admite que é muito difícil provar conclusivamente que esses incidentes foram atos de sabotagem patrocinados por estados. A atribuição em alto mar é notoriamente complexa. Imagino. No entanto, a análise deles indica que o tipo de operação necessária para realizar esses cortes, a sofisticação, a escolha dos locais, tudo isso se alinharia com os objetivos estratégicos e as capacidades navais e submarinas observadas da Rússia e da China. Alinhariam. Então é uma suspeita baseada em capacidade e estratégia. Exato, eu reforço. É uma análise de capacidades e alinhamento estratégico feita por especialistas em segurança, não é uma acusação formal ou um fato comprovado que a gente está endossando aqui de forma alguma. Ah, entendido. Mas a preocupação é real. Tão real que vários países europeus, por exemplo, já anunciaram um aumento no patrulhamento naval e aéreo em áreas consideradas críticas para proteger essa infraestrutura submarina. Faz sentido. Fico imaginando a complexidade disso tudo. Mesmo que a causa seja só um acidente, o conserto desses cabos não deve ser nada simples, né? Não é como chamar a equipe da companhia elétrica para consertar um fio no poste, certo? Certamente não. É um processo longo, caro e tecnicamente muito desafiador. Primeiro é preciso localizar com precisão o ponto exato do dano. O cabo pode estar a centenas ou milhares de metros de profundidade lá no leito oceânico. Isso exige navios especializados, equipados com sonares, outros sensores. Tecnologia de ponta, imagino. E depois de localizar o ponto? Aí entra em cena um tipo específico de embarcação, o navio cabreiro. Existem poucos desses no mundo, sabia? Navio cabril. Isso. Eles são equipados com guindastes potentes e, crucialmente, com ROVs, que são veículos operados remotamente. São basicamente robôs submarinos que descem até o cabo danificado. Robôs submarinos? É. Eles podem usar jatos d'água para desenterrar o cabo se ele estiver coberto por sedimento,
cortam a seção danificada e trazem as duas pontas saudáveis para a superfície a bordo do navio. Nossa, que operação! E o conserto é feito ali mesmo, no navio, em alto mar. Exatamente. No convés do navio, técnicos super especializados fazem a emenda das fibras óticas, é um trabalho delicadíssimo, quase cirúrgico, sabe? E depois reconstroem todas as camadas de proteção e isolamento do cabo. Uma vez que a emenda é testada e aprovada, o cabo reparado é cuidadosamente devolvido para o fundo do mar pelo ROV. Todo esse processo, desde mobilizar um navio até concluir o reparo, pode levar semanas, às vezes até mais, dependendo das condições do mar, da profundidade, da extensão do dano. Semanas. E isso na melhor das hipóteses, imagino eu. No caso do Mar Vermelho, a gente tem um complicador adicional gigantesco, que é o conflito na região, né? Exato. A situação de segurança no Mar Vermelho adiciona uma camada enorme de complexidade e risco. Os ataques contínuos dos Houthi a navios comerciais criam um ambiente extremamente perigoso para qualquer operação marítima. Com certeza. Levar um navio cabreiro, que é lento, vulnerável, para operar por dias ou semanas numa zona de conflito ativo é um desafio logístico e de segurança imenso. As empresas responsáveis pelos cabos e pelos navios de reparo precisam garantir a segurança das suas equipes, dos equipamentos. Claro. Isso pode envolver coordenação com forças navais, seguros caríssimos e, inevitavelmente, causa atrasos significativos nos reparos. O risco pode ser tão alto que algumas empresas podem até hesitar em enviar seus navios para a área até que a situação se acalme um pouco. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Fica muito claro para mim que esse incidente no Mar Vermelho, somado a essas suspeitas globais, escancarou a fragilidade da nossa infraestrutura digital. Totalmente. Somos imensamente dependentes desses poucos corredores submarinos e eles são vulneráveis a acidentes, a desastres naturais e cada vez mais, talvez, a ações deliberadas em pontos geográficos críticos ou zonas de conflito. Uma vulnerabilidade que não passou despercebida, viu? Especialmente pelas gigantes de tecnologia, cujos negócios dependem massivamente dessa conectividade global. É verdade, a gente tem visto um movimento muito forte de empresas como Google e Meta, a dona do Facebook, Instagram, investindo bilhões de dólares na construção dos seus próprios cabos submarinos. Sim, um investimento pesado. Antigamente, essa era uma área dominada por consórcios de empresas de telecomunicações tradicionais, muitas vezes com participação estatal, né? O que está por trás dessa mudança? É só para garantir que o vídeo do gatinho carregue mais rápido. Talvez indiretamente ajude nisso, mas as motivações são muito mais estratégicas e profundas. Primeiro, controle. Ao possuir e operar seus próprios cabos, essas Big Techs ganham um controle direto sobre a infraestrutura que sustenta seus serviços globais. A gente está falando de computação em nuvem, redes sociais, streaming de vídeo, inteligência artificial. Ah, claro. Elas não ficam mais tão dependentes das prioridades ou das limitações de capacidade dos consórcios tradicionais, entende? Faz todo sentido. Mais controle, menos dependência dos outros. Exato. Segundo, capacidade e desempenho. Os serviços dessas empresas geram volumes de dados assim astronômicos. Ter cabos próprios, projetados especificamente para suas necessidades, garante a largura de banda necessária e permite otimizar a latência, o que melhora a experiência do usuário final. E terceiro, e talvez o mais crucial no contexto da nossa conversa, resiliência. Construir rotas próprias, muitas vezes diversificadas geograficamente das rotas existentes, aumenta a robustez geral das redes delas. Ah, é a redundância de novo. Exatamente. Se um cabo de um consórcio for cortado, como aconteceu no Mar Vermelho, elas podem ter rotas alternativas sob seu controle direto para redirecionar o tráfego e minimizar o impacto em seus serviços. É uma forma de mitigar os riscos que a gente acabou de discutir. Entendi. Mas essa corrida das Big Techs para construir suas próprias autoestradas submarinas não cria um novo conjunto de questões? A gente está falando de algumas poucas empresas privadas passando a controlar uma parte cada vez maior da infraestrutura física fundamental da internet global. Isso não pode gerar uma nova forma de dependência ou vulnerabilidade, talvez de natureza diferente?
Essa é uma excelente questão e é exatamente para onde a discussão está indo agora. Se, por um lado, o investimento privado aumenta a capacidade e a resiliência geral da rede, né? Por outro, levanta preocupações sobre concentração de poder. Exato. A gente está caminhando para um cenário onde os caminhos físicos da informação global podem estar predominantemente nas mãos de um pequeno número de corporações gigantescas. Quais as implicações disso para a neutralidade da rede, por exemplo? Essas empresas poderiam, teoricamente, priorizar o tráfego dos seus próprios serviços em detrimento de concorrentes ou de outros tipos de tráfego? São perguntas que ficam no ar. E a questão da segurança e geopolítica. Se Estados-nação já se preocupam com cabos de consórcio, como é que eles veem cabos controlados diretamente por Big Techs de outro país? Isso não complica ainda mais? Exatamente. Isso adiciona outra camada de complexidade geopolítica. Governos podem ver esses cabos privados como extensões do poder de outro país, ou até como alvos estratégicos. A segurança física desses cabos privados se torna uma questão de interesse nacional e internacional. Quem protege? Pois é, quem é responsável por protegê-los? As empresas, os países onde eles chegam em terra, marinhas nacionais. E se um cabo pertencente a uma Big Tech for deliberadamente cortado por um ator estatal? Como isso seria interpretado? Seria um ataque à empresa ou ao país de origem da empresa? Essa privatização das artérias da internet global abre uma caixa de Pandora de novas dinâmicas de poder, responsabilidades e potenciais conflitos que a gente ainda está começando a entender. É muita coisa para processar mesmo. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, tivemos esses cortes significativos de cabos submarinos no Mar Vermelho, um evento que afetou a conectividade em várias regiões e serviu como um alerta brutal. Um alerta importante. Isso nos lembrou da nossa dependência quase total, 99% dos dados globais, dessas estruturas físicas submersas. Vimos que as causas podem ser acidentais, mas crescem as suspeitas e preocupações sobre ataques intencionais, não só no Mar Vermelho, mas globalmente com possíveis envolvimentos de atores estatais. As suspeitas estão aí. Discutimos como o reparo desses cabos é uma operação complexa, demorada e ainda mais arriscada em zonas de conflito. E, finalmente, vimos como essa vulnerabilidade exposta está acelerando uma tendência importante. As gigantes de tecnologia construindo suas próprias redes submarinas, buscando controle, capacidade e resiliência. Exato. Mas, ao mesmo tempo, levantando novas questões sobre poder e segurança na era digital. Exato. E é fundamental reforçar que isso não é um debate abstrato ou puramente técnico, né? A estabilidade e a segurança dessa infraestrutura submarina tem um impacto direto e muito concreto na vida cotidiana de bilhões de pessoas. No nosso dia a dia. Afeta como a gente trabalha, como a gente se comunica com nossos entes queridos, como acessamos notícias e informações, como nos educamos e como nos entretemos. A internet que a gente considera onipresente e garantida depende dessas veias físicas lá no fundo do mar, e elas são, como a gente viu, mais frágeis e talvez mais cobiçadas do que a gente gostaria de admitir. Bem colocado. E isso nos deixa com uma provocação para o futuro, né? À medida que essa infraestrutura se torna ainda mais crítica e, simultaneamente, a gente vê esse movimento de concentração e privatização de rotas de dados por um punhado de atores poderosos, que novas dinâmicas de poder global estão sendo forjadas lá no leito oceânico. Boa pergunta. Quem realmente vai controlar os caminhos físicos por onde a informação do mundo flui daqui a 10, 20 anos? E o que isso vai significar para a abertura, para a segurança e para a equidade do acesso à informação no futuro? São perguntas complexas, sem respostas fáceis, mas que a gente precisa começar a discutir seriamente.